Oi, pessoal, eu sou a professora Lúcia, de língua portuguesa, e nós vamos corrigir mais alguns exercícios da apostila Aprender Sempre de nono ano. Então, eu vou corrigir do exercício 16 até o 23, vou começar na página 10 e vou até a página 13. O primeiro exercício, 16, diz assim: Você conhece o Neymar? Quais fatos você ouviu sobre ele? O que sabe sobre o desempenho dele na Copa do Mundo de 2018? Então, nesse exercício, cada um escreve o que lembra dele, sem necessidade nenhuma de pesquisar. Então, com certeza, todos já ouviram sobre ele e vão ter o que escrever. No exercício 17, pede que leia a notícia, uma notícia que foi selecionada, depois tem duas questões sobre ela. Mas antes de ler, é importante recordar com vocês rapidamente algumas características desse gênero textual notícia. Vamos lá? Bom, é um texto informativo que apresenta fatos atuais, lembrando que fatos são acontecimentos reais. É escrito em terceira pessoa, com linguagem formal, clara e objetiva. É veiculado nos meios de comunicação, então são jornais, revistas, televisão, sites. É um texto relativamente curto e com discurso indireto. Outra característica é que geralmente a notícia segue uma estrutura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aparece primeiro aqui a manchete, que também é chamada de título principal, e resume o tema que vai ser abordado. No caso aqui, em propaganda, Neymar diz que desmoronou na Copa do Mundo. Depois, tem aqui o título auxiliar, que ele ajuda no entendimento da manchete. Depois, o primeiro parágrafo, que nós chamamos de lead. E aqui na lead, nós temos as respostas para o que, quem, quando, onde, como, porquê, ou seja, todas as informações que vão aparecer na notícia. E a lead serve justamente, reunindo essas principais informações, para despertar a atenção do leitor. Depois, nós temos o corpo da notícia, que tem mais detalhes, né, nesses demais parágrafos. Então, a lead diz assim: em um depoimento com tons de desabafo, Neymar usou o novo comercial de um de seus patrocinadores, a Gillette, para se defender das críticas sofridas pelo desempenho na Copa do Mundo da Rússia. E depois, o corpo da notícia diz: o camisa 10 da seleção brasileira foi alvo de piadas que viralizaram mundialmente pelos excessos nos lances em que reclamava de faltas dos rivais, além de criticado pelo silêncio após a derrota de 2-1 para a Bélgica nas quartas de final, que eliminou o Brasil da competição. O desabafo foi ao ar na noite deste domingo 29, durante o intervalo do programa Fantástico da Rede Globo. No depoimento, o atacante disse que sentiu as críticas e pediu ajuda da torcida para se reerguer. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí, eu desmoronei. Isso dói muito mais do que qualquer pisão ou tornozelo operado, disse o jogador. Eu demorei para aceitar as suas críticas, eu demorei para me olhar no espelho e me transformar em um novo homem, mas hoje eu estou aqui, de cara limpa e de peito aberto. Você pode continuar jogando pedra ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé, porque quando fico de pé o Brasil inteiro levanta comigo, finalizou o jogador do Paris Saint-Germain no vídeo, que também foi divulgado nos perfis de Neymar nas redes sociais. No comercial, Neymar se defendeu das acusações de ser mimado. Podem achar que exagero, mas o real é que sofro dentro de campo. Na boa, você não imagina o que passo fora dele. Quando pareço malcriado, não é porque sou mimado, é que não aprendi a me frustrar. E depois, ao final, tem a fonte, que é o endereço eletrônico. Bom, agora nós vamos às questões. Bom, é sempre necessário, antes de falarmos da questão, eu vou reforçar algo aqui que eu sempre disse a vocês, alunos, que é sempre necessário que se faça várias leituras
até ter o texto bem desenhadinho na sua cabeça, quando você for fazer uma interpretação de texto, tá? Bom, a questão 18 diz assim: como podemos perceber se o autor da notícia está defendendo o jogador ou concordando com as críticas? Bom, aqui vocês também vão se lembrar que eu sempre disse a vocês que uma característica a mais desse gênero textual notícia é que ele é um texto informativo, precisa ser fiel ao fato acontecido, mas ele também é impessoal. O que significa ser impessoal? Significa sem teor opinativo. Que é isso? Não mostra opinião, né? Então, quem escreve não registra a sua opinião, ele é apenas fiel aos acontecimentos. Então, na notícia, o autor não defende o jogador e não concorda ou discorda das críticas, porque é um texto impessoal, sem teor opinativo, com o objetivo de apenas informar um fato. Agora, a questão 19. Grife no texto as passagens que confirmam sua resposta na atividade anterior. E eu coloquei aqui já. O que confirma é a fonte ao final do texto, lá onde eu disse que tinha um endereço eletrônico, né? Endereço de um site, que não apresenta o nome de um autor, mas do site. Agora, se fosse uma reportagem, que também é um texto informativo, mas fala sobre temas sociais e de interesse da sociedade, aí sim poderia ter a opinião do repórter e o nome dele como autor. Agora, nós vamos à questão 20. Leia o texto e responda. Então, eu vou ler com vocês. Dedé reconhece erro no clássico. Zagueiro santamariense pede desculpas ao Williams e aos torcedores pela expulsão. O zagueiro Dedé do Santa Maria pediu desculpas ontem ao volante Williams do Caxias pela entrada violenta que deu no adversário no empate em 1-1 no clássico de domingo, na Baixada, pelo Campeonato Gaúcho. Aí reparem que tem aqui no texto, olha, travessão. Peço desculpas ao companheiro de profissão e ao torcedor do Caxias, pois não queria ter deixado o time, mas o zagueiro seguiu a linha do técnico Wilton Carlos de culpar o juiz. Aí reparem que tem travessão novamente aqui. Deixando de lado minha expulsão, o árbitro estava visivelmente nervoso e atrapalhado. Inverteu muitas faltas, irritando o nosso time, me deu um cartão amarelo após eu ter levado o vermelho. Então, reparem que as falas do zagueiro Dedé aparecem representadas com travessão e não com aspas, mas tem o mesmo efeito. Então, vamos agora à pergunta. O trecho do texto que expressa uma opinião é... Então, o foco da questão é buscarmos uma opinião. Todos esses trechos, A, B, C, D, eles foram retirados do discurso direto. Então, o que é esse discurso direto? É toda essa parte que foi usada aqui com travessão para representar a fala do zagueiro. Aí é o discurso direto. Então, essas 4 últimas linhas aqui, tá? Esse é o discurso direto. Então, nós vamos buscar aí na opinião do zagueiro Dedé esses trechos aqui. Como eu já disse, é importante ler várias vezes até ter o texto desenhado. E aqui eu deixo já outra dica que eu sempre falei aos alunos. Buscar cada um desses trechos dentro do texto, grifá-los e ler novamente dentro do contexto cada trechinho desse daqui. Vai facilitar a interpretação. Bom, então, frisando aqui, fazem parte da opinião do zagueiro Dedé e não do autor da notícia, que ele nem pode opinar aí. Bom, letra A, peço desculpas ao companheiro de profissão. Aqui nós temos um fato. Ele realmente, ele pediu desculpas e é algo que aconteceu de verdade. Aqui, B, o árbitro estava visivelmente nervoso e atrapalhado. Bom, dizer que ele estava nervoso e atrapalhado é a interpretação dele. Agora, não tem como comprovar se ele realmente estava,
nervoso, atrapalhado, né? Pode ser que alguma outra pessoa interpretou de outra maneira. Depois, letra C. Deixando de lado minha expulsão. Também é um fato, porque foi algo que aconteceu, né? Realmente. Deixou a expulsão de lado e tomou outra atitude. A letra D, me deu um cartão amarelo. Também é um fato. Aconteceu realmente dele ganhar esse cartão amarelo. Então, nós temos aqui a resposta certa, a letra B. Agora, nós vamos à questão 21. Leia o texto abaixo. No mundo dos sinais, sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem cheios de espinhos, mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos. Sinais de seca brava, terrível. Clareia o dia, o boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado. Toque de saída, toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. A pergunta é: a opinião do autor em relação ao fato comentado está em... Aí nós temos aqui 4 opções, e eu vou repetir. A leitura do texto precisa ser feita várias vezes, até que você tenha a história desenhada na sua cabeça. E cada uma dessas opções de resposta precisa estar grifada aqui, destacada no texto, você ler novamente dentro desse contexto para entender melhor. Eu espero que vocês tenham feito isso. E o foco da questão aqui, mais uma vez, é a busca de uma opinião. E para isso nós vamos refletindo cada uma delas, se é fato ou opinião. A letra A, os mandacarus se erguem. Mandacarus é uma planta tipo um cacto. Então, os mandacarus se erguem. É um fato, porque realmente a planta cresce, né? Letra B, aroeiras expõem seus galhos. É fato também, porque nós podemos confirmar vendo os galhos da aroeira. Letra C, sinais de seca brava, terrível. Então, dizer que a seca é brava e terrível é a interpretação daquela pessoa. Alguém pode dizer o contrário disso, né? Interpretar essa seca de outra maneira. E a letra D, toque de saída, toque de estrada. Aí na apostila está entrada, precisa corrigir. Aqui na letra D também é um fato, porque se ouvia do berrante aquele som que indicava o momento de saída, o momento de ir para a estrada. Então, aqui a resposta certa é a letra C. A questão 22. Dia Mundial da Água. Dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez deste elemento indispensável à vida. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. No entanto, embora a Terra seja conhecida como planeta azul, a água disponível para consumo não é tão abundante como se pode imaginar. E a questão diz assim: nesse texto, a frase que contém uma opinião é... Então, mais uma vez aqui, o foco da questão é buscar uma opinião. Então, já fizeram a leitura, já conseguem ter a história desenhada na cabeça, já destacaram A, B, C, D aí, cada trecho dentro do texto e voltaram a ler para interpretar cada trecho dentro lá do contexto. Letra A, vamos ver agora se é fato ou opinião. Cada uma delas. Dia 22 de março é a data para celebrar o Dia Mundial da Água. Bom, nós temos aqui um fato porque ele é comprovado através da data, 22 de março. Letra B, é um momento para conscientizar a população. Aqui é uma opinião de que não deve ser apenas comemorado o dia, mas aproveitado para conscientizar a população.
Pode ser que alguém pense o contrário disso, então por isso é uma opinião. Letra C. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água. Aqui é fato, porque inclusive é comprovado numericamente, olha. 2/3 do corpo humano. Letra D. Embora a Terra seja conhecida como planeta azul, também é um fato. Nós podemos comprovar, fazendo aí uma pesquisa, nós podemos ver, comprovar que a Terra é conhecida como planeta azul mesmo, né? Então, a resposta certa aqui é a letra B. E nós vamos então à última questão. Leia a frase retirada de uma reportagem. Frase A. Ela tem o rosto bonito, mas poderia fazer um regimezinho, né? Ficaria muito mais bonita. Considerando as diferenças entre fato e opinião, assinale a alternativa correta. Aqui, letra A. A frase apresenta um fato. Não, de jeito nenhum, não é um fato mesmo. Não se pode garantir nada do que foi falado, nem a necessidade de fazer regime, nem que ficaria mais bonita por isso. Letra B. A frase representa uma opinião. Sim, com certeza é uma opinião. Aí entra a interpretação sobre a beleza, né? A interpretação de alguém sobre a beleza. Letra C. A frase não representa a opinião de quem a emitiu. Olha, aqui esse não fez a diferença, né? Porque é o contrário. É sim, sim, a frase representa sim a opinião de quem a emitiu. E na letra D, a frase representa um fato vivido por quem a emitiu. Nós já falamos lá no item A que não se trata de um fato, então nós temos aqui a resposta certa, a letra B. Então, por hoje é isso, fizemos a correção. Fiquem com Deus, até a próxima. Beijo no coração de vocês.